Em Samadhi, uma pessoa é capaz de sentar em meditação por horas e não há nada de desconfortos e dores. A pessoa será capaz de permanecer sentada por 1 hora ou 1 hora e meia, mas sem Samadhi o corpo dói e fica rígido. O que está acontecendo? Depois de um tempo, perdemos a confiança que o corpo diz a verdade. Perdemos a confiança que a visão diz a verdade, que os sentidos dizem a verdade, que o nariz ou a língua dizem a verdade. Sentimos níbida por tudo isso. Isso significa que essas coisas não mais interferem na meditação. Um som surge, mas nós simplesmente não nos preocupamos. Nos afastamos dessas coisas. Má vontade. Igual com a má vontade, o segundo obstáculo que surge. A má vontade é um obstáculo estúpido, é um obstáculo louco. Não sei por que as pessoas realmente deixam se incomodar pela má vontade, pois qual é o benefício? Se alguém nos perturba, diz algo que não gostamos, faz algo que não aprovamos, por que permitir que estraguem o nosso dia? Não há por que permitir que estraguem a nossa felicidade. Mesmo que seja a nossa má vontade em relação a alguém, o que irá essa má vontade realmente alcançar? Tentando obter vingança, eles me machucaram e, portanto, eu vou machucá-los? Damos voltas planejando ou criando ondas tentando aborrecê-los ou humilhá-los. Muitas das palavras, especialmente em situações de confronto, são apenas para tentar estragar o dia da outra pessoa. Essa má vontade de fato não ajuda ninguém. Se alguém fez algo de errado, se eles realmente desobedeceram os preceitos ou fizeram algo impróprio, o problema é deles, é problema do Kama. Kama irá resolver tudo. Nós não temos que sentir má vontade. Quando realmente vemos essa má vontade, vemos que estamos perdendo tanto tempo nas nossas vidas. Nós não temos muito tempo para praticar este caminho. Por que desperdiçá-lo com a distração da má vontade? É loucura. Buda descreveu-a como uma doença. E com essa doença não há nenhuma maneira possível de desenvolver a sabedoria, a felicidade ou a concentração na meditação. Então coloquem isso de lado. Usem o seu discernimento, a sua inteligência, para ver que a má vontade não leva a lugar nenhum. Coloquem-na de lado. Sintam níbida pela má vontade. Reflitam sobre quanto tempo é desperdiçado, o quanto lhes tem torturado, feito com que fiquem enfermos e fracos. Simplesmente permitam que a má vontade desapareça. Já mencionei em outras palestras que a má vontade penetra muito profundamente. É a má vontade que nos impede de ter felicidade. Ela não permite a felicidade e pode se tornar muito agressiva. Há uma história adaptada do Udana sobre o demônio que comia raiva. Você dá ao demônio raiva ou agressividade e ele fica mais forte. Para purificar as impurezas, nós damos algumas palmadas. Mas, se tentarmos isso com a má vontade, ela fica ainda pior. A má vontade vem da noção de eu. A má vontade em relação à má vontade não é o caminho. O Buda disse que metta, amor-bondade, é o caminho para superar essa contaminação, não mais má vontade. Por isso que os monges no rio Vagomudha, praticando a Subha Kamatana, despertaram tanta má vontade consigo mesmos que acabaram cometendo suicídio. O Buda disse: Bhikkhus, esse é o caminho errado. Equilibrem a sua prática. A meditação Asubha é excelente para diminuir e suprimir o desejo sensual, mas a má vontade precisa de amor-bondade. É necessário suavizar a mente, e isso precisa ser lembrado na prática de meditação. Costumo dizer que as pessoas neste monastério não se aprofundam na meditação porque um dos maiores bloqueios é a má vontade para consigo mesmos, ou a má vontade para com o objeto de meditação. Não é por causa da má vontade para com os outros. Isso pode ser visto facilmente. Significa que quando estão meditando, digamos, quando estão observando a respiração, vocês sentem má vontade para com a respiração. Em outras palavras, você quer conquistar a respiração usando o seu poder másculo. Eu sou mais forte que você. Agarrá-la como um desses leões de chácara em algum clube noturno. Essa é a maneira que eu vou agir para capturar a respiração e vou mantê-la aqui. Essa agressão é a má vontade. Vocês descobrirão ser capazes de controlar a respiração por um curto período de tempo. Mas, por causa de anicca, assim que afrouxarem o controle, a respiração irá fugir, correndo muito rápido e não irá voltar. Todo esse estresse nunca irá permitir que a mente se acalme.
Por isso que nesta meditação é bom, de vez em quando, fazer a meditação de meta. Eu não quero dizer em uma meditação profunda verbalizar que todos os seres sejam felizes, mas apenas lembrar o que significa amor e bondade, e trazer o clima de amor e bondade, trazê-lo para dentro da mente, suavizando a mente. Coloquem esse estado de espírito de bondade na respiração, e assim vocês estarão meditando na respiração com meta. Meta e Anapanasati se juntam como uma coisa só. Vocês estarão observando a respiração tão suavemente e descobrirão que a respiração permanece aqui. Vocês não precisam tentar agarrá-la, segurando-a com força ou combatendo-a como um soldado. Vocês estarão sendo compassivos como um Buda. E com essa compaixão, bondade e suavidade, descobrirão que é muito mais fácil manter a respiração e muito mais fácil desenvolver a meditação mais profunda. Lembro certa vez, quando ao começar um retiro de meditação, estava muito cansado de tanto trabalho e cheguei ao retiro para dar a palestra introdutória. Depois da palestra pensei, ok, agora é quando posso meditar. Foi maravilhoso colocar meta na respiração e experimentei uma meditação profunda maravilhosa. Mesmo durante a noite, sonhei com aquela meditação. Levantei-me pela manhã e o Nimitta ainda estava presente logo que acordei. É maravilhoso combinar meta com a respiração. E pareceu óbvio que naquela noite, talvez por causa do cansaço, o obstáculo era a má vontade. Mas eu o vi e apliquei o antídoto com resultados surpreendentes. Então, quando se pode ver esse obstáculo e realmente aplicar o antídoto certo, é incrível o que acontece. E claro, a única maneira de saber se é má vontade é aplicando meta. Se funcionar, vocês saberão. Ah, era má vontade. Depois de nos darmos conta que a má vontade pode realmente ser um obstáculo muito sutil, descobrimos somente através da prática que se o antídoto funciona, então era a má vontade. Naquela noite eu realmente não conseguia enxergar a má vontade que tinha, não conseguia reconhecê-la como má vontade. Só tive uma intuição para fazer a prática de meta, e deu certo. Às vezes, a maneira como a má vontade se manifesta, nós simplesmente não conseguimos percebê-la, é quase invisível. Se a meditação imediatamente fica mais profunda com o uso de meta, então sabemos que é má vontade. E também podemos ver como isso se transforma num obstáculo para a sabedoria. Alguns desses obstáculos são tão sutis que são como o homem invisível, são como fantasmas, bloqueiam o caminho, mas como são tão refinados e sutis, não conseguimos realmente vê-los bloqueando o caminho. Mas os remédios que o Buda deu são os únicos que funcionam.